Bom, obrigada, Paula. Na verdade, nós temos uma prioridade ímpar, né, que é a ideia de garantia de direitos diante de um governo que é claramente um governo que combina uma agenda ultra neoliberal na economia com uma agenda reacionária nos costumes. Então, nós precisamos fazer, né, uma ampla capacidade de resistir a esses projetos que já estão enfim, anunciados, como a reforma da Previdência, que ataca o direito dos trabalhadores para poder se aposentar, que reforça as desigualdades sociais num país que chega a ser oitava economia do mundo e é 10º país em desigualdade social. A gente viu que a crise econômica gerou 11% a mais de pessoas entrando na linha da pobreza e os ricos ficando mais ricos. Porque a economia do nosso país está voltada para atender interesses privados das grandes corporações e, infelizmente, a agenda do Bolsonaro reforça essa lógica com menos liberdades, com menos direitos, com mais repressão. Então, para nós, é muito importante a defesa da Constituição de 88, a defesa das liberdades democráticas, a defesa de uma outra democracia que não seja essa, tutelada pelo poder econômico, mas, ao mesmo tempo, essa capacidade de fazer frentes no Congresso e na rua para enfrentar essa agenda reacionária. Por isso que eu fiquei muito contente também com a indicação de vice-líder. Eu sou marinheira de primeira viagem, cheguei agora como deputada federal, tive experiência como vereadora, me espelho muito na nossa bancada combativa aqui e em outros parlamentares que passaram antes, como Luciana Genro, enfim. Mas essa indicação também tem a ver com uma Constituição paritária. O PSOL é o único partido com uma representação paritária entre homens e mulheres. Nós sabemos que as mulheres têm sido linha de frente no mundo na resistência aos governos de extrema-direita e nós decidimos compor a nossa liderança com uma indicação como a minha para vice-liderança junto com o nosso líder Irvan, mantendo ao longo desses 4 anos uma composição paritária nas lideranças e vice-lideranças e também nas comissões importantes da Câmara. Agora, o governo coloca como ponto essencial para a retomada do crescimento as reformas, em especial a reforma da Previdência. Falando em termos de política econômica, já que não as reformas, o que vai ser defendido pelo PSOL? Olha, primeiro, a Previdência Social é superavitária, né? Sempre foi. Só que ao longo dos anos, um mecanismo perverso de desvinculação das receitas da União, que inclusive o Rodrigo Maia falou em ampliar na prática, quando fez seu discurso de candidato a presidente, tem saqueado na prática o dinheiro da Previdência Social e da Seguridade, fazendo com que tenha um rombo na Previdência para financiar bancos. A nossa lógica é acabar com isso. Nós precisamos taxar as grandes fortunas, o Brasil nunca taxou grandes fortunas, nós precisamos de uma tributação progressiva de verdade, que taxe juros, dividendos e os grandes capitalistas, como os bancos. No Brasil, proporcionalmente, um assalariado de um salário mínimo paga mais impostos proporcionalmente do que a ponta dessa pirâmide com os grandes elites econômicas, enfim. Então nós queremos taxar os juros e dividendos, queremos taxar as grandes fortunas para poder desonerar a classe média e a população trabalhadora, atualizando, por exemplo, a tabela de imposto de renda, para que a gente possa desafogar esse povo que está tão sofrido, com o endividamento, com o massacre financeiro da crise e ter recursos para poder investir nas áreas sociais. Por isso também, para nós, é muito importante a candidatura do Marcelo Freixo, porque a gente acha que tem uma nova forma de fazer política, ampliando o controle social, democracia. As casas do povo estão há muito tempo afastadas dos interesses do povo. Veja, a gente está falando de previdência, aqui na Câmara tem um plano de previdência para os parlamentares que eu acho um escândalo. Me recusei a aceitar, né? Que assim, com pouquíssimo tempo de contribuição, os parlamentares podem se aposentar ganhando acima do teto. Não, né? Então é preciso um controle social maior, mais transparência, mais democracia na Câmara, mas também é preciso uma nova política econômica, como tu nos perguntaste. E essa política que tem sido implementada, aprofundada pelo governo Temer e agora anunciada pelo Bolsonaro, só gerou mais crise. Tanto é que no Brasil, no último ano, aumentou 11% o número de pessoas na pobreza e aquela pirâmide mais rica do país aumentou em 3% a sua renda, ou seja, os ricos estão ficando mais ricos, o povo está ficando mais pobre. A gente quer mudar radicalmente isso, invertendo essa pirâmide, taxando os de cima para desonerar os de baixo. Agora, só para a gente encerrar, falando um pouquinho de mudanças internas, regimentais aqui da Câmara dos Deputados, foi alvo de alguns dos discursos dos candidatos à presidência da Câmara. Essas mudanças foram alvo de alguns dos discursos. Por exemplo, falou-se em dar mais poderes aos parlamentares, menos poderes à presidência da Câmara e às lideranças. Falou-se também em dar menos poderes de obstrução às minorias partidárias aqui dentro. Mudanças internas também são alvo do PSOL? Sim, mudanças que aproximem o parlamento do povo e não que distanciem ainda mais o povo do parlamento, que é um pouco o que quer fazer o governo Bolsonaro ao tirar as medidas de obstrução e medidas de debate. Porque as medidas de obstrução é uma forma de ter mais tempo para debater com a sociedade. E esses governos autoritários ou partidários
partidos políticos autoritários sempre querem dificultar o espaço de oposição e o espaço de debate público com a sociedade. Então veja, essa manobra desse segundo bloco que foi apresentado, que compõe, tem partidos políticos que estão na base do governo Bolsonaro e estão querendo se vender como oposição, se isso se concretizar, é um ataque muito sério, né, ao direito de minoria e, sobretudo, a ter uma oposição de verdade. Como vocês sabem, tem o bloco do Rodrigo Maia e tem um segundo bloco que foi articulado também pelo Rodrigo Maia, com partidos que estão na base do governo Bolsonaro e alguns que não estão e que nós achávamos que teriam que estar junto conosco, né, como o PDT e o PCdoB, que infelizmente estão cumprindo esse papel nefasto aí. Então é o bloco do sim e o bloco do sim senhor, né, é a maioria do governo e a minoria com gente do governo, isso não dá. Então garantir a oposição ser quem é verdadeiramente oposição. Eu espero que isso não aconteça, que não se rasgue o regimento e que isso não se comece a romper a Constituição na largada dessa legislatura. Mas eu tenho muita fé na capacidade de luta do nosso povo e os nossos mandatos também estão a serviço de mudar essa correlação de força para que o povo possa ter esperança e, sobretudo, acreditar nas suas forças, né? Porque a gente sabe que quando a maioria do povo, que são milhões, não quer, os de cima não fazem verdadeiras barbaridades, como são essas propostas de reforma da Previdência, de retroceder em direitos, de tirar direitos da oposição. Isso é muito grave, que o Brasil caminhe para um autoritarismo e por uma nova forma de perseguição aos que pensam diferente. Então, nós esperamos que isso não se concretize e qualquer mudança que venha tem que ser para juntar o parlamento dos anseios populares e não para tornar o parlamento mais autoritário, mais elitista, mais antipovo.